O nosso tempo é valioso e, sabendo disso, eu quero ser direto, ser objetivo. Passamos horas do nosso dia rolando a tela de um smartphone, passamos dias da nossa vida buscando saciedade, válvulas de escape, em meio à tecnologia que bem nos serve por muitas vezes, mas que também atrapalha em alguns momentos. E, para ser bem objetivo, acabamos nos enrolando. Acabamos correndo atrás de algo que nós não alcançamos. Porque há uma busca universal pela felicidade. Porém, parece que por mais que a persigamos, ela se distancia muitas vezes de nossa vida. É com esse pensamento que eu inicio a nossa conversa nesse dia. Ah, Perguntando a mim mesmo: qual o segredo da verdadeira felicidade? Muitos acreditam que a verdadeira felicidade pode ser encontrada na aquisição de um novo bem, seja ele um novo smartphone, seja ele um carro de última geração, uma nova propriedade. Acham que coisas podem de fato trazer saciedade ao nosso coração. Mas um coração que foi preparado para coisas eternas não encontra a saciedade naquilo que é passageiro, naquilo que é terreno. Tiago 4,14 mostra que a nossa vida é passageira. E passageiras são todas as coisas, tal como uma neblina, uma névoa, que nos cercam. E por vezes estamos em meio a esse nevoeiro, buscando algo que traga contentamento à nossa vida. Por vezes procuramos em pessoas, em relacionamentos, tal contentamento. Seja num relacionamento com um amigo, seja num relacionamento de um casal, com os pais, com os filhos. Todos eles são importantes, isso é certeza. Porém, todos eles são incompletos. É necessário algo a mais para trazer ao homem e à mulher aquilo que ele mais necessita. Procuramos tanto e por vezes não encontramos, porque batemos a porta errada. Corremos atrás de coisas, corremos atrás de momentos, momentos que imprimam a felicidade momentânea em nossa existência, mas que passam, são efêmeros, como um bater de asas de uma borboleta, como dizem. E assim seguimos dias, meses, anos. Assim a vida passa. E o que eu quero realmente tratar com você é como devemos, de fato, encontrar essa tal felicidade que teima tanto em fugir daqueles que a buscam aparentemente. Olhando para as sagradas escrituras, nós temos um manual, nós temos um mapa. Hoje em dia, estamos habituados com as rotas do Google, de outros aplicativos, para chegar a um destino. Mas antigamente, aqueles que nos precederam tinham mapas, existia a cartografia, e eles aprendiam a reconhecer um relevo, a mensurar, a calcular uma distância, para encontrar o melhor caminho, aquele que de fato precisavam para chegar ao seu destino. O meu desejo, e principalmente o desejo de Deus, é que você chegue a esse destino chamado felicidade, vida abundante. Aquele destino que de fato traga o contentamento que você tanto necessita para sair de uma vida rasa, uma vida ok, uma vida razoável e encontre a excelência, aquilo que é melhor. Olhando para as Sagradas Escrituras em Mateus capítulo 6, nós vemos ser declarado em Mateus versículo 33, ser declarado o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, o capítulo 6 de Mateus, aqui no versículo 33, é dito que em primeiro lugar devemos buscar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Entenda, não é o meu reino. Não é minha própria justiça que eu devo buscar, mas sim aquilo que pertence a Deus. Não devo buscar a minha honra, devo buscar a honra de Deus. Devo buscar não fazer a minha vontade, mas sim cumprir, realizar a vontade de Deus. Aí
as coisas começam a se conectar e fazer sentido em nossa vida. Quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas, elas são acrescentadas. Então, se você busca a paz, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Se você busca a felicidade, que em primeiro lugar você busque o reino de Deus. Se você busca sentido para a sua vida, que em primeiro lugar você busque o reino de Deus e a sua justiça. Quando falamos de justiça, falamos também da santidade de Deus, que é justo e santo. E tal como Ele é, devemos nos inspirar e ser ajudados pelo Espírito Santo para vivermos da mesma maneira, uma vida reta, uma vida justa, uma vida de santidade. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. E se nós não virmos ao Senhor, não veremos tudo aquilo maravilhoso que Ele tem para nos oferecer, pronto a nos presentear. Nesse texto, no capítulo 6 de Mateus, nós vemos várias advertências antes sobre luz e trevas, sobre a incapacidade de servir a dois senhores. Porque hoje percebemos as pessoas querendo servir a Deus e as riquezas. E o dinheiro não é um problema na vida do homem. Se torna um problema se o homem não sabe administrá-lo e colocar limites na sua importância. Pessoas que valorizam dinheiro mais do que relacionamentos, mais do que pessoas e principalmente mais do que sua comunhão com o Senhor, aí sim tem um grande problema. Mas quando o dinheiro lhe serve ao propósito que realmente é necessário, que é suprir, materialmente o nosso dia a dia, a promover o conforto, não somente para nós, mas para aqueles que são necessitados de apoio, aí ele começa de fato a ter relevância, a ter sentido. Mas muitas pessoas o procuram como se ele fosse a fonte da felicidade. Me recordo de um filme de anos atrás, onde o protagonista era o ator norte-americano Will Smith. O filme A Procura da Felicidade. E naquele filme que retrata a história biográfica de Chris Gardner, nos anos 80, nós vemos um pai passando por uma situação muito complicada na sua vida, em meio a um dilema financeiro da sua falência, o abandono do lar da sua esposa, ele com um filho pequeno, tendo que superar toda aquela crise. E nós vemos uma reviravolta quando ele entra no mercado de ações, ele começa a trabalhar como um estagiário e ele acaba logrando êxito naquele mundo tão competitivo. E o final é que realmente, tal como Chris Gardner na sua vida, ele foi bem sucedido e é até hoje bem sucedido na área financeira. O personagem que o representa também encenou isso. Alguns detalhes escaparam da história. Por exemplo, Chris Gardner, ele é cristão, um cristão da igreja metodista, igreja que o acolheu quando ele estava nas ruas com seu filho e não tinha onde dormir. Então ele encontrou amparo em um abrigo e também direção para a sua alma. Essa parte foi omitida, por Hollywood, justamente por não entender a essência, a importância disso, de se buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque aí sim, todo o restante, ele é acrescentado. Devemos ter relacionamento com Deus. Ele sim é a base, é o segredo da verdadeira felicidade. E esse segredo não foi revelado agora. Desde sempre nós temos esse mapa conosco. Tanto é que muitos anos antes de nós, alguém já tinha lido esse mapa e compartilhado através de um livro. Esse alguém foi Hannah W. Smith. Em 1875, sim, 1875. Em meio ao movimento de santidade que aquecia corações na América do Norte, ela escreveu um livro cujo título é O Segredo da Verdadeira Felicidade. E ela aponta basicamente 3 pontos para que um indivíduo, para que uma pessoa desfrute e encontre a verdadeira felicidade. O primeiro deles é a entrega total. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confie nele
e tudo mais Ele fará. Vemos as pessoas ansiosas, a solitude pela vida, a busca pelo sucesso. Nós vemos pessoas com tantas ambições, muitas lícitas, não as julgo, mas todas secundárias, menores, inferiores àquilo que de fato Deus tem preparado para aqueles que entregam tudo a Ele. Porque a nossa mão, por mais que ela seja bem intencionada ou habilidosa, ela ainda é pequena. Nossa mão é pequena. Ela pode fazer muita coisa, mas não pode fazer tudo. Quando estamos enfermos, a nossa mão não pode nos curar. Quando passamos por um problema além de nossas forças, a nossa mão não pode resolver a questão. Mas ela pode entregar tudo àquele que é capaz de todas as coisas. A Ele sim, devemos entregar a nossa vida, entregar o nosso coração, entregar os nossos planos, muitas vezes frustrados, porque o coração do homem, ele faz planos, mas os nossos planos nem sempre se realizam. Contudo, os planos de Deus, eles sim são eternos e nada pode impedir que eles sejam cumpridos na vida daqueles que creem. Então, o primeiro passo, segundo o Hannah Smith, é entregar tudo a Deus, confiar tudo ao Senhor. Além de entregarmos, devemos tomar posse das promessas de Deus. Esse é o segundo ponto apresentado por ela em seu livro, O Segredo da Verdadeira Felicidade. E como que fazemos isso? Lembrando que Deus não é homem para mentir. É Ele quem declara em Jeremias 29:11, pois eu sei os planos que tenho a vosso respeito. Nós fazemos tantos planos para a nossa vida, no nosso dia a dia. Nós planejamos uma agenda, uma rotina. Ontem mesmo, eu planejava algo e me falaram, não, é amanhã, não é hoje. Ou seja, nós somos falhos, tal como são os nossos planos. Mas os planos de Deus, eles são eternos. E devemos ter essa certeza que aquele que tem planejado boas coisas para nós, ele é poderoso e suficiente para cumpri-las. Pois eu sei os planos que tenho para vós, planos de bem e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro, o fim que desejais. Você deseja felicidade? Deus pode te dar a felicidade. Você deseja sossego no seu coração, na sua alma? Quantas pessoas andam tão ansiosas? O texto de Mateus 6 fala sobre isso, sobre a solitude da vida, preocupadas com aquilo que vão vestir, que vão comer, como vão pagar as suas contas, como que vão resolver esse problema, e outro, e outro, e outro, e se encontram sobrecarregadas de muita coisa, quando na verdade uma coisa só é necessária. Estamos tão aflitos com aquilo que não está no nosso controle. Então, ao invés de entregar o controle, né, dessas coisas ao desespero, a jogar tudo para o alto, entregue nas mãos do Senhor. Confie nele. Entregue tudo e confie nas suas promessas. Esses são o primeiro e o segundo passo para que você tenha uma felicidade verdadeira. Pastor, qual que é o terceiro passo? Você falou que são 3, e de fato são. Ter um coração agradecido. Devemos ser gratos em tudo, sempre. Na última reunião que eu estive com os homens da minha igreja, dias atrás, eu fui impelido, movido a fazer algo diferente no início da reunião. Eu disse o seguinte a eles, isso eu posso falar, porque nós temos um trato de confidencialidade quando nos reunimos, mas isso eu posso dividir com você. E eu fui impelido pelo Espírito Santo a orar agradecendo por tudo que não aconteceu como nós queríamos. Aquilo que deu errado. Aquilo que não prosperou como nós desejávamos. E por aquilo que ainda não aconteceu. E que talvez não aconteça. Foi uma oração de entrega. Foi uma oração de confiança. Uma oração de gratidão. Devemos viver de tal maneira, sabendo que nem sempre nós teremos aquilo que desejamos na terra.
Eu falo aqui das coisas secundárias. Porque o que nós mais precisamos e devemos desejar, isso sim temos a certeza de ter acesso, que é a presença de Deus, que traz consigo todo o bem que reside com Ele. Devemos aprender a ter coração grato. Quantas pessoas no dia a dia murmuram? A gratidão é o antídoto para a murmuração. Devemos realmente estar contentes com aquilo que Deus tem feito em nossa vida. Muitas pessoas enxergam só aquilo que ainda não aconteceu e se lamentam por isso. E não olham para a direita, para a esquerda, não enxergam a sua família, a esposa, o marido, os filhos. Os livramentos de Deus, muitos deles invisíveis, nós não percebemos, mas a todo momento eles acontecem. Deus tem cuidado de nós com tanto carinho, com tanto zelo. Se levantamos essa noite do leito onde dormimos à noite, é somente pela sua graça e misericórdia. Não é mérito nosso. Nós não somos salvos por obras para que ninguém se glorie. Mas são as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã e que nos fazem prosseguir, ir adiante. E Deus quer te levar muito mais longe do que você pode imaginar. Ele quer levá-lo à presença dele, para que você desfrute de toda a paz, de toda a felicidade, de tudo aquilo que um coração preparado para a eternidade precisa. Ah, mas isso é somente no céu. O céu, ele começa na terra, quando homens andam ao lado de Deus. Você pode estar no meio de uma tempestade, no olho do furacão, mas 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro, e você não será atingido. Isso não quer dizer que não hajam dias em que você passará por vales estreitos, apertados, escuros, vale da sombra da morte, como diz o salmista. Mas até no pior lugar, você terá a melhor presença, que é a presença do Espírito Santo de Deus. E quando faltarem forças nos seus joelhos, nas suas pernas, no seu coração, ele o tomará em seus braços e o carregará no colo, não te deixará. Talvez os amigos te deixem. Talvez os familiares virem as costas, diante dos problemas, das lutas, das aflições. Mas não o Senhor. Ele te ama. Ele tem planos para a sua vida. E Ele cuidará sempre de você. Qual o segredo da verdadeira felicidade? Ela não é uma emoção momentânea, não é um prazer passageiro. É uma pessoa. E o seu nome é Jesus Cristo. E Ele está pronto a entrar e ficar com você todos os dias da sua existência, de agora e para todo sempre. Basta você convidá-lo e aceitar essa divina presença consigo. Que Deus te abençoe, um forte e grande abraço e um ótimo dia.